Comecei já a responder à questão que me colocou sobre a importância de desenvolver um trabalho por projeto na escola. Sobretudo quando ouvimos os alunos, nós percebemos que o enfoque no ensino e numa metodologia que pressupõe mais o ouvir do que o fazer é alguma coisa que não estimula as aprendizagens e que de alguma maneira compromete a realização de aprendizagens mais consistentes. E, portanto, bastaria pensar nesta nossa responsabilidade de ajudarmos os alunos a aprenderem mais e melhor para podermos colocar em cima da mesa a importância deste trabalho por projeto. É claro que eu penso que a formação que nós todos, professores, tivemos não nos ajudou no essencial a pensar esta alternativa, a colocarmos os alunos em situações de trabalho efetivo. E, por outro lado, também o facto de o currículo ser muitas vezes entendido como um conjunto de conteúdos declarativos acaba por acentuar esta ideia de que o mais importante é que o professor transmita o conhecimento e que os alunos, ouvindo, dele se apropriem. O projeto, acentuando esta ideia de que se aprende fazendo, de que se aprende construindo alguma coisa que vamos partilhar com os outros, acaba por constituir uma alternativa que me parece muito pertinente àquilo que é o modo de trabalho privilegiado ainda hoje na escola, como dizia na sua questão. Então, tendo isso em mente e sabendo que muitos professores que estão na escola pensam assim, por que razão é que há tantos obstáculos para que não haja mais trabalho de projeto efetivo nas escolas? Pronto, eu penso que se pensar naquilo que normalmente é o discurso que nós fazemos na escola a propósito da organização do trabalho pedagógico, a primeira palavra que surge sempre é do tempo e, neste caso, da falta de tempo. Considera-se muitas vezes que o trabalho por projeto porque exige algum tempo para envolver os alunos e para que as aprendizagens se vão construindo muito também em função dos ritmos dos alunos, que leva mais tempo do que a lição do professor. E se nós acreditarmos que efetivamente o discurso do professor é suficiente para que as aprendizagens aconteçam, temos aí uma resposta um pouco mais sedutora e, portanto, acabamos por não pensar numa alternativa àquilo que são as práticas mais habituais. Por outro lado, há um outro obstáculo que penso que acaba por ser também muito significativo. Nós acusamos muitas vezes os alunos de serem pouco autónomos. Portanto, quando nós os desafiamos para um trabalho que assenta muito no investimento que eles podem fazer, mais do que na ordem que o professor lhes dá, e funcionando os alunos, como todos nós funcionamos, muitas vezes acabamos por não ter uma resposta, uma adesão imediata que seja muito significativa. Normalmente os alunos, que estão muito habituados a ouvir o professor, quando confrontados com a proposta de realizarem um trabalho que tem mais a ver com a sua própria iniciativa, não costumam aderir alegremente e mudar radicalmente a sua postura em sala de aula. O que é um facto é que, se nós continuarmos a dizer que os alunos não são autónomos e por causa disso não os desafiarmos para essa autonomia, eles nunca vão ser autónomos e, portanto, considero que aí também há algum investimento a fazer. Portanto, não considerar que a falta de autonomia dos alunos é um obstáculo e que, por isso mesmo, não devemos desafiá-los para um trabalho alternativo, mas precisamente ir instituindo esse trabalho para que essa autonomia se vá construindo e depois também possamos acelerar um pouco os processos de trabalho. É que há uma outra questão que eventualmente também seria interessante refletir, que tem muitas vezes a ver com o entendimento que existe do trabalho por projeto, como um trabalho que é muito formalizado. Nós habituámos muito a pensar o projeto como uma sucessão de etapas, cada uma delas levando o seu tempo e parecendo que se demora muito a chegar a um produto final.
É claro que se nós entendermos o trabalho dessa forma, precisamos de muitos materiais, normalmente passamos de uma aula para outra e as coisas de facto demoram algum tempo. Eu entendo que o trabalho-projeto ou projeto não tem de ser um trabalho muito formalizado, sobretudo mais importante do que pensar que há uma fase de planeamento e depois uma fase de desdobramento desse planeamento em operações mais concretas. Depois a execução e a avaliação, que temos sobretudo de pensar como é que podemos envolver os alunos no trabalho, de maneira a que possamos rentabilizar o tempo, às vezes sem grandes grelhas, sem muitos instrumentos, sem muitos papéis, mas sobretudo pensando, questionando muito os alunos, como é que nos vamos organizar para fazer um determinado trabalho. E muitas vezes pode ser um conjunto até muito limitado de aulas, não precisamos de formalizar de tal maneira o processo que ele leve muito tempo a concretizar-se. Falou em obstáculos para professores, sendo que os alunos poderão ser um dos obstáculos, mas também muitas vezes a avaliação também aparece como um obstáculo na cabeça de muitos professores e muitos agentes da escola, não é? E de que forma é que o trabalho de projeto pode facilitar também alguns processos de avaliação e como é que o trabalho de projeto encara a avaliação? Pois, eu penso que, ou pelo menos leio assim, quando me fala de avaliação, pensamos sempre muito nos resultados académicos que os alunos vão ter e, de facto, pode existir esta desconfiança em relação às aprendizagens que os alunos constroem efetivamente através do projeto. Da minha experiência na escola, percebo que muitas vezes, quando falamos de aprendizagens associadas ao trabalho por projetos, estamos sobretudo a falar de aprendizagens, se assim as podemos designar, do ponto de vista mais comportamental, mais das questões afetivas, de uma certa motivação para estar na escola, para ter um comportamento mais adequado e muitas vezes não se fala das aprendizagens curriculares específicas das disciplinas que os alunos podem ir fazendo. E é essa desconfiança que eu penso que muitas vezes nós trazemos para cima da mesa quando falamos de avaliação. Ou seja, efetivamente, quando os alunos trabalham em projeto, que muitas vezes associamos aos trabalhos que os alunos realizam em grupo, uma parte na sala de aula e outra parte fora, o que é que efetivamente eles aprenderam. Mas eu penso que essa discussão valeria a pena ser aprofundada, porque efetivamente o projeto visa a construção de conhecimento. Aliás, o conhecimento em geral constrói-se através do projeto, não é? Pela inquietação, pelo questionamento, por ir à procura de resposta e pela construção de determinada obra cultural, produções culturais que circulam na sociedade. E se nós entendermos o projeto não como alguma coisa que se realiza depois do professor ter dado a matéria, utilizando uma expressão que se ouve muitas vezes na escola, quase como ilustração prática daquilo que foi ensinado previamente, mas como mecanismo de construção do próprio conhecimento, se calhar ficaria mais claro para todos nós que o projeto assegura efetivamente o cumprimento do currículo. Aliás, basta pensar que praticamente todos os documentos curriculares que temos em vigor neste momento apontam para um trabalho experimental, para um trabalho oficinal, para um trabalho por projeto. Portanto, estas são designações que estão claramente contempladas no currículo como estratégia de construção de conhecimento. E o que acontece muitas vezes é que o projeto acaba por surgir em momentos muito episódicos como forma de dar algum sentido àquilo que já foi aprendido e não como forma de construção do próprio conhecimento.